Prepare-se para uma jornada de descobertas fascinantes e reviravoltas surpreendentes. Você já imaginou como uma figura histórica controversa pode ter moldado o curso da humanidade? No emocionante vídeo que você está prestes a assistir, mergulharemos na vida e nas façanhas de um dos homens mais polêmicos e influentes de todos os tempos, Paulo, o Apóstolo. Em uma época de crenças fortes e ideais em conflito, Paulo desafiou as normas estabelecidas e ousou proclamar uma mensagem contra-intuitiva, que viria a sacudir os alicerces do mundo antigo. Sua jornada, repleta de perigos e recompensas rápidas, irá cativar sua mente e abrir os olhos para uma nova compreensão do impacto do cristianismo primitivo. Prepare-se para questionar suas próprias convicções, enquanto desvendamos os mistérios por trás do homem que mudou o destino de milhões. Quem foi Paulo? Qual foi o verdadeiro legado que ele deixou para trás? As respostas podem surpreender você. Então, se você está pronto para mergulhar em uma história repleta de intrigas, coragem e fé inabalável, não perca mais tempo. Aperte o play e embarque nesta jornada épica que irá desafiar suas expectativas e deixá-lo ansioso por mais. A história completa e triunfante de Paulo, o apóstolo de Cristo. Se passaram 6 anos desde o milagre da Virgem Maria, que trouxe ao mundo um bebê judeu de pele escura e oliva. Esse bebê se tornaria um homem que, por meio de sua filosofia e ações, mudaria o curso da história. Ele alteraria as marés do tempo para unir os laços entre o passado, presente e futuro. Indubitavelmente, ele se destacaria como a figura mais significativa a já pisar nesta terra, tecendo uma história eterna de salvação, com sua vida, morte e ressurreição. Entretanto, um pouco mais de 1.500 quilômetros ao norte, outro menino nasce no mundo. Ao contrário do bebê milagroso da Virgem Maria, esse filho não possui o título distinto de Salvador ou Messias. No entanto, sua influência transformará para sempre o curso dos eventos. Seu impacto não surgirá do fato de personificar pessoalmente a história eterna da salvação, mas de compartilhar a história, além de mostrar a todas as pessoas o poder e a redenção incorporados na história de Jesus. O nome desse bebê era Saulo, mas conforme o tempo passa, ele crescerá e se tornará uma das figuras mais influentes, inspiradoras e polarizadoras de seu tempo e além. Sua fama se tornará apenas secundária em significado à história do homem ao qual ele dedica sua vida para recontar e compartilhar. Saulo nasceu em Tarso, a cidade situada na Turquia moderna, que havia caído sob o domínio romano 70 anos antes de Saulo. Saulo era cidadão romano. Embora não esteja claro como ele adquiriu sua cidadania romana, é provável que os avós de Saulo possuíssem terras antes da colonização de Tarso pelos romanos, como era costume. Possuir terras dentro do território romano concedia cidadania romana os proprietários de terras e seus descendentes, permitindo-lhes certos privilégios, incluindo a manutenção e observância de tradições locais e práticas culturais. Como capital da Cilícia, Tarso prosperou como um centro de comércio, riqueza e conhecimento. Possuía uma das maiores universidades do mundo conhecido, rivalizando apenas com Atenas. Foi nesta cidade movimentada que Saulo passou seus anos formativos, beneficiando-se de sua cidadania romana e das vastas oportunidades que ela proporcionava. Assim como qualquer outro habitante da cidade, Saulo nasceu em uma família judia. Seu pai, um fabricante de tendas e fariseu, ensinou seu ofício e crenças a seu filho. Por volta dos 14 anos, aproximadamente em 20 depois de Cristo, o pai de Saulo o levou para estudar sob a orientação de Gamaliel, um fariseu de alto escalão e um velho amigo da família. É importante observar que nem todos poderiam estudar sob a tutela do estimado Gamaliel. Ele era uma das mentes jurídicas mais brilhantes de seu tempo. Em 20 depois de Cristo, Saulo iniciou seu treinamento como fariseu. Os fariseus eram uma seita do judaísmo do primeiro século, composta principalmente pela classe média. Eles eram responsáveis por interpretar a lei para todos os judeus dentro de suas fileiras. Aproximadamente 10 fariseus eram escolhidos para compor o Sinédrio, o mais alto conselho da lei em Jerusalém. O Sinédrio exercia uma influência tremenda sobre todos os aspectos do judaísmo,
Qualquer legislação aprovada pelo Sinédrio tornava-se lei vinculativa para todos os judeus, independentemente de sua localização. Saulo estudou sob Gamaliel por 8 anos, antes de eventualmente retornar a Tarso para servir na sinagoga local. Pouco depois, ele recebeu uma mensagem que mudaria sua vida. Foi indicado por Gamaliel para se juntar ao prestigiado Conselho do Sinédrio. Cheio de paixão e entusiasmo, Saulo parte de Tarso para Jerusalém para começar sua membresia no Conselho, uma jornada que ele aguardava ansiosamente há muito tempo. No entanto, ao retornar à cidade, ele descobre que muita coisa mudou. Ele soube de uma seita judaica recém-estabelecida que havia tomado a cidade de assalto. Os seguidores dessa nova fé são devotos a um homem de Nazaré que afirma ser Deus encarnado entre os humanos e estar aqui para cumprir as próprias profecias que Saulo conhece tão bem. Os seguidores do Nazareno até se referem a si mesmos como o caminho, como se o Sinédrio já não pudesse mais oferecer o caminho e servir como a luz orientadora para o povo judeu. Saulo, obviamente chocado e indignado com a existência desse novo movimento, rotulou-os pejorativamente como blasfemadores zelosos. Ele iniciou uma campanha feroz dentro do Sinédrio para combater sua ideologia perigosa. Ele fez mais do que isso. Ele procurou e interrogou os primeiros seguidores, que eram pessoas comuns, incluindo pescadores sem educação formal. Ele questionou a fonte de sua autoridade, desafiando os alicerces sobre os quais suas crenças repousam. Ele esperava poder fazê-los mudar de ideia e de comportamento, mas nada do que fez funcionou. Saulo, juntamente com seus contemporâneos, admoestou severamente os discípulos, proibindo-os estritamente de proclamar Jesus como o Messias judeu tão esperado. No entanto, os discípulos ignoraram o aviso. Consequentemente, quando um dos seguidores do Nazareno, um homem chamado Estevão, foi detido, Saulo convoca urgentemente uma reunião de emergência do conselho. Eles pediram a Estevão que retirasse sua declaração de fé e crença em Jesus, mas o jovem não cedeu. Em vez disso, ele proclamou publicamente a messianidade de Jesus Cristo como o único Filho gerado de Deus. Essa desobediência aberta provocou em Saulo uma raiva incontrolável. Simbolicamente, ele rasgou seu manto, sinalizando seu desprezo por Estevão, o jovem seguidor de Jesus. O restante do Sinédrio fez o mesmo, lançando seus mantos aos pés de Saulo, pegando pedras e começando a apedrejar Estevão enquanto Saulo observava. Membros do mais alto conselho de Jerusalém, responsáveis por manter a lei e a ordem, cometeram o ato de assassinato contra Estevão, um discípulo de Jesus Cristo. Este incidente abalou a igreja primitiva, fazendo com que seus membros em Jerusalém fugissem para suas casas, temendo por suas vidas. Mas isso durou apenas por um tempo. Não demorou muito para que voltassem às ruas proclamando Jesus como o Messias tão esperado. Vários meses se passaram, enquanto o Sinédrio se envolvia em debates acalorados, deliberando sobre a estratégia mais eficaz para deter o movimento em rápido crescimento iniciado pelo Nazareno. Finalmente, resolveram promulgar uma lei que proíbe as pessoas de participar desse novo movimento radical. Estabeleceram uma penalidade severa de prisão imediata e punição. A severa penalidade foi suficiente para desencorajar alguns, mas muitos continuaram a desafiar a lei. Após promulgar a lei, para que fosse eficaz, ela precisava ser aplicada em toda a cidade. E quem melhor para liderar essa tarefa crucial do que o próprio Saulo de Tarso? Por que não, Saulo? Eis um homem nascido e criado no terreno familiar de Tarso, possuidor de um profundo conhecimento das estradas e dos... O conselho ouviu que os seguidores de Jesus estavam em Damasco pregando o Evangelho. Saulo foi rapidamente despachado para ir atrás deles. Ao receber a missão, Saulo se preparou e embarcou na fatídica jornada de 3 dias de Jerusalém a Damasco. Uma jornada que não apenas transformaria o curso de sua própria vida, mas também remodelaria o caminho da história humana para sempre. Enquanto Saulo viajava na estrada ao lado de um pequeno grupo de servos e colegas, envolvidos em discussões teológicas sérias, presumivelmente um evento extraordinário aconteceu. Ele foi atingido por uma luz cegante
que o deixou em um estado de completa cegueira, como relatado em Atos capítulo 9. Saulo ouviu uma voz invisível dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lutando para entender o encontro, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta ressoante veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram sem palavras e atônitos. Eles claramente ouviram a voz, mas não conseguiam ver de onde vinha. Saulo se levantou do chão, seus olhos estavam abertos, mas ele não podia ver. Guiado por seus companheiros, foi levado pela mão para dentro de Damasco. Durante 3 dias ele permaneceu cego, incapaz de comer ou beber. Ao final dos 3 dias, um homem chamado Ananias, que estava ciente da perseguição passada de Saulo aos seguidores de Jesus, sob instrução divina, orou relutantemente por Saulo. Milagrosamente, sua visão foi restaurada e ele pôde ver novamente. Talvez pela primeira vez em sua vida, ele realmente compreendeu com clareza a verdadeira natureza de Deus. Como as Escrituras relatam, imediatamente algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão. Então ele se levantou e foi batizado, e ao tomar alimentos, ele foi fortalecido. Por vários dias, Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco, reunindo forças e aprendendo com sua comunhão. Após algum tempo, ele foi para a Arábia e depois retornou novamente a Damasco. Depois disso, ele iniciou seu ministério proclamando a messianidade de Jesus nas sinagogas e declarando corajosamente que ele era o Filho de Deus. Aqueles que ouviram a proclamação de Saulo ficaram atônitos. Perguntavam: Não é este o homem que causou estragos em Jerusalém contra aqueles que invocavam este mesmo nome? Não veio ele aqui com o propósito de trazê-los amarrados perante os principais sacerdotes? No entanto, Saulo continuou a crescer em espírito e força. Ele continuou a confundir os judeus residentes em Damasco com suas proclamações apaixonadas e convincentes de que Jesus era de fato o tão esperado Cristo. Mas os judeus não permaneceram confusos por muito tempo. Após algum tempo, eles se cansaram da blasfêmia de Saulo e decidiram que ele precisava ser parado. Eles planejaram matá-lo, monitorando os portões dia e noite, esperando por sua chegada para executar seu plano. Mas Saulo e os seguidores de Jesus na cidade ficaram cientes de seu plano. Sem perder tempo, eles tiraram Saulo de lá. Sob a cobertura da escuridão, o levaram através de uma abertura na parede da cidade e o baixaram em uma cesta para segurança do outro lado do muro. Foi assim que Saulo escapou da primeira tentativa de sua vida como discípulo de Jesus. Mas muitas outras viriam. Depois de 3 anos, Saulo fez seu caminho de volta a Jerusalém. Na Cidade Santa, ele buscou o conselho de Pedro e Tiago, envolvendo-se em discussões intensas por 15 dias sobre a ressurreição, a vida e a identidade de Jesus Cristo. Saulo estava animado por estar entre os. Então ele se levantou e foi batizado, e ao tomar alimentos, ele foi fortalecido. Por vários dias, Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco, reunindo forças e aprendendo com sua comunhão. Após algum tempo, ele foi para a Arábia e depois retornou novamente a Damasco. Depois disso, ele iniciou seu ministério proclamando a messianidade de Jesus nas sinagogas e declarando corajosamente que ele era o Filho de Deus. Aqueles que ouviram a proclamação de Saulo ficaram atônitos. Perguntavam: Não é este o homem que causou estragos em Jerusalém contra aqueles que invocavam este mesmo nome? Não veio ele aqui com o propósito de trazê-los amarrados perante os principais sacerdotes? No entanto, Saulo continuou a crescer em espírito e força. Ele continuou a confundir os judeus residentes em Damasco com suas proclamações apaixonadas e convincentes de que Jesus era de fato o tão esperado Cristo. Mas os judeus não permaneceram confusos por muito tempo. Após algum tempo, eles se cansaram da blasfêmia de Saulo e decidiram que ele precisava ser parado. Eles planejaram matá-lo, monitorando os portões dia e noite, esperando por sua chegada para executar seu plano. Mas Saulo e os seguidores de Jesus na cidade ficaram cientes de seu plano. Sem perder tempo, eles o tiraram de lá. Sob a cobertura da escuridão,
O levaram através de uma abertura na parede da cidade e o baixaram em uma cesta para a segurança do outro lado do muro. Foi assim que Saulo escapou da primeira tentativa de sua vida como discípulo de Jesus. Mas muitas outras viriam. Depois de 3 anos, Saulo fez seu caminho de volta a Jerusalém. Na Cidade Santa, ele buscou o conselho de Pedro e Tiago, envolvendo-se em discussões intensas por 15 dias sobre a ressurreição, a vida e a identidade de Jesus Cristo. Saulo estava animado por estar entre os líderes da igreja e aprendeu muito com suas experiências. As cidades espalhadas por todo o mundo conhecido. Eles acreditavam que ao estabelecer igrejas locais, o reino global de Deus floresceria. Sua visão se estendia para o oeste, alcançando até a Espanha, em busca de sua missão. Eles recrutaram a ajuda de João Marcos. Embora a jornada missionária inicial possa parecer modesta, a experiência ajudou na identidade de Saulo e na identidade coletiva da igreja cristã. O grupo partiu de uma cidade portuária, movimentada em Antioquia, e navegou até Chipre, onde um procônsul romano chamado Sérgio Paulo abraçou o cristianismo. Isso foi um grande avanço para a igreja primitiva, percebendo o potencial de um maior alcance ao adotar um nome mais helenístico como o seu novo convertido. Saulo oficialmente mudou seu nome para Paulo de Tarso. Após deixar Chipre, eles seguiram para a Pérsia em Panfilha. No entanto, encontraram uma oposição formidável ao longo do caminho. A situação era tão ruim que João Marcos teve que se retirar da missão com medo por sua vida. Ele mais tarde retornou a Jerusalém. Indiferente, Paulo e Barnabé seguiram em frente, aventurando-se mais ao norte até outra cidade chamada Antioquia, mas desta vez em Pisídia. Foi em Pisídia que Paulo fez um poderoso sermão em uma sinagoga judaica. No entanto, enfrentando uma resistência obstinada mais uma vez, ele tomou a decisão de direcionar sua pregação exclusivamente aos gentios, deixando a audiência judaica por enquanto. Sua jornada continuou de Antioquia de Pisídia, indo para o leste até Icônio, onde enfrentaram mais uma onda de oposição. Eles foram ameaçados de serem apedrejados até a morte e fugiram para Listra. Isso marcou um ponto de virada em sua missão. Depois de testemunhar a cura milagrosa de um homem aleijado em nome de Jesus, os gentios entenderam erradamente. Barnabas foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes, os deuses gregos, mas os líderes judeus locais não acharam graça nisso. Eles acharam que Paulo e Barnabas estavam incentivando a blasfêmia com suas ações e tentaram apedrejar Paulo, quase tendo sucesso. Paulo e Barnabas escaparam de Listra e buscaram refúgio em Derbe, onde encontraram descanso e pregaram o Evangelho. Ao retornarem pela Rota Norte, visitaram as igrejas mais receptivas em Antioquia da Pisídia, antes de eventualmente chegarem à Itália. Ao retornarem a Antioquia, encontraram certos discípulos da Judéia que haviam chegado à sua igreja e estavam insistindo que os convertidos gentios deviam obedecer à lei de Moisés e também passar pela circuncisão para serem considerados verdadeiros cristãos. Isso gerou um debate sério, e Paulo e Barnabas resolveram levar o assunto aos apóstolos em Jerusalém. Uma jornada que empreenderam entre 48 e 50 d.C., sob a orientação do apóstolo Tiago, que presidia o Concílio de Jerusalém. Pedro, João e os outros apóstolos que escolheram permanecer em Jerusalém se envolveram em um debate acalorado sobre o significado da lei de Moisés para os gentios. Essa discussão ressoaria ao longo do Novo Testamento. Neste dia crucial, Tiago e os apóstolos se posicionaram ao lado de Paulo, afirmando que os crentes gentios não precisavam seguir costumes judaicos específicos para seguir Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo havia alcançado o que não podíamos realizar através do cumprimento da lei. Os gentios já não estavam mais obrigados a observar a lei, mas sim expressar gratidão e reverência pelo Deus de Israel. Cheios de entusiasmo por essa decisão libertadora, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia no mesmo ano. Eles resolveram embarcar em outra jornada missionária, espalhando as boas novas entre os gentios. No entanto, surgiu um desacordo inesperado entre os dois missionários. Lembremos que João Marcos havia deixado uma missão anterior por medo de sua vida, na qual ele embarcou com Paulo e Barnabé. Enquanto Barnabé perdoou João Marcos e estava disposto a incluí-lo na nova jornada,
Paulo o considerava um fardo e recusou sua participação. Uma discussão acalorada se seguiu. Porém, tanto Paulo quanto Barnabé não conseguiram concordar sobre a questão. Consequentemente, Paulo seguiu caminho separado de Barnabé e embarcou em sua segunda jornada missionária ao lado de Silas e um jovem chamado Timóteo. O plano para esta segunda jornada refletia o primeiro: revisitar as igrejas que tinham estabelecido em sua viagem inicial. No entanto, decidiram aventurar-se mais a oeste até Troas. Partindo de Antioquia, revisitaram as igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, com a intenção de estender seu alcance até Bitínia. No entanto, inesperadamente, através de uma intervenção divina, foram levados a Troas em vez disso. Enquanto dormiam em seu acampamento em Troas, Paulo abruptamente acordou para se encontrar às margens da cidade portuária, avistando um homem do outro lado das águas na Macedônia, chamando-o. Reconhecendo isso como uma mensagem do Espírito de Deus, Paulo entendeu que um novo capítulo os aguardava. No dia seguinte, os missionários iniciaram sua jornada em direção a Apolônia, uma cidade portuária no canto norte da Grécia. Acompanhando-os estava seu amigo e escritor Lucas, diligentemente reunindo informações para seu livro. Eles seguiram para o norte a partir de Apolônia, chegando a Filipos após meio-dia de viagem. Foi em Filipos que Paulo e seus companheiros experimentaram a prisão pela primeira vez. Não foi uma experiência agradável, como você pode imaginar, na antiguidade. Jornadas no Mar Egeu. Nessa época, Paulo está se aproximando dos 47 anos, ultrapassando a expectativa média de vida de muitos de seus irmãos em quase uma década. Ao sair de sua base em Antioquia, ele mal percebe que nunca mais voltará. No entanto, como ele escreveria mais tarde, viver é Cristo e morrer é lucro. Por volta de 53 d.C., ele parte de Antioquia, revisitando todas as igrejas na Ásia Menor antes de embarcar em uma jornada marítima pelo Mar Egeu. Durante essa terceira jornada missionária, Paulo enfrentará desafios e perigos ainda maiores, mas seu zelo e dedicação à propagação do Evangelho continuarão a impulsioná-lo. Com uma trajetória direta rumo ao oeste, sua primeira parada significativa é Éfeso, onde ele investiu 3 árduos anos na igreja que havia estabelecido 2 anos antes. Muitos eventos notáveis ocorreram dentro dessa igreja. Foi em Éfeso que Paulo compôs suas renomadas cartas aos coríntios, instando-os a apoiar os esforços de socorro para Jerusalém aflita pela fome. Na época, também enviou missionários de Éfeso às igrejas em Colossos e Laodiceia, que o visionário João abordaria mais tarde em seus escritos. Através de milagres extraordinários e sermões impactantes, Paulo conduziu muitas pessoas a Jesus Cristo. Continuando sua jornada, ele segue para Troade, onde seu sermão noturno inadvertidamente faz um jovem cair de uma janela, resultando em sua morte. Paulo ressuscita o jovem, solidificando seu lugar entre os ilustres personagens bíblicos que lemos hoje. Partindo de Troade, ele viaja por Macedônia e Acaia, compondo sua carta à Igreja Romana e abordando a Igreja da Galácia ao longo do caminho. Entretanto, eventualmente, sua extensa jornada de 4 anos chega ao fim. Paulo conclui suas viagens com uma última parada na pequena cidade portuária de Mileto. Preferindo não retornar a Éfeso, ele convoca os líderes da igreja de Éfeso para encontrá-lo lá. Foi lá que Paulo revelou um plano de viajar de volta a Jerusalém, sabendo tanto ele quanto os líderes de Éfeso que isso acabaria por resultar em sua prisão e morte. Embora o conselho dos líderes da igreja de Éfeso tenha aconselhado contra o retorno de Paulo a Jerusalém, sua decisão estava tomada. Após algum tempo, entre lágrimas, eles acabaram se rendendo para permitir que a vontade de Deus prevalecesse. Assim, Paulo partiu em sua jornada em direção à sua morte inevitável. Após sua chegada em Jerusalém, a atmosfera estava tão tensa quanto ele havia previsto. O Sinédrio estava furioso com sua saída do judaísmo e sua pregação aos gentios. Acusaram-no de advogar pelo abandono da lei de Moisés e de ignorar os mandamentos do Senhor. Paulo negou essas alegações. No entanto, seu apelo e negação das acusações não fizeram diferença. Ele foi preso novamente,
De Jerusalém, Paulo foi transportado para a cidade costeira de Cesareia. Lá ele teve acesso a materiais de estudo, suprimentos de escrita e recursos de pregação. No entanto, em vez de se envolver nessas atividades, optou por um descanso muito necessário em contemplação por um período significativo de tempo. Eventualmente, apelou para ser enviado a Roma. Por volta de 60 d.C., Festo assumiu o cargo de procurador sobre o Conselho da Judéia e recebeu o apelo de Paulo, abrindo caminho para sua jornada a Roma. Essa jornada é marcada por não menos problemas do que suas empreitadas anteriores. Ele enfrenta naufrágios, tempestades, mordidas de serpente e vários confrontos. Em 61 d.C., Paulo chega a Roma, onde passa o último ano de sua vida em prisão domiciliar. No entanto, esse período de reclusão e descanso serviu como catalisador para seu trabalho prolífico. Ele escreve cartas renomadas como Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Dentro dos limites de sua prisão domiciliar, ele assume o papel de pastor, respondendo a perguntas, abordando questões e resolvendo desafios teológicos complexos que afligiam a igreja primitiva. Após um ano em prisão domiciliar, César ordena a libertação de Paulo e ele embarca em uma jornada de volta à Macedônia. Ele passa vários meses viajando pela Macedônia e Ásia Menor, visitando e encorajando as igrejas que estabeleceu anos antes. Durante esse tempo, ele compôs sua primeira carta a Timóteo e suas cartas a Tito. No entanto, em 62 d.C., Nero ascende ao trono romano e tudo mudou. É difícil subestimar o impacto profundo que Nero teve na igreja do primeiro século. Embora seu nome não seja mencionado explicitamente na Bíblia, sua presença é imensa. Os atos implacáveis de Nero, como queimar cristãos vivos para seu entretenimento distorcido, instigaram grande parte da perseguição referida em cartas como a de Tiago e o Apocalipse. Muitos estudiosos até o consideram como a encarnação arquetípica da besta, descrita no livro do Apocalipse. Alguns diriam que sua oposição brutal e fervorosa ao cristianismo poderia explicar por que seu nome está conspicuamente ausente do texto bíblico. Quando o grande incêndio envolveu Roma em 64 d.C., Nero aproveitou a oportunidade para culpar os seguidores de Jesus, a seita crescente que havia surgido em seu vasto império. Ele acusou Paulo, o proeminente defensor dos cristãos gentios, de iniciar o incêndio na cidade. Consequentemente, Paulo foi preso pela última vez. Foi durante essa prisão que ele escreveu sua poderosa carta conhecida como 2 Timóteo. Pouco depois, ele foi levado ao cadafalso e decapitado sob a direção de Nero, em algum momento entre 64 e 68 d.C. Paulo é um dos homens mais notáveis que o mundo já conheceu. Seu cabelo embranquecido pelo trabalho em prol da humanidade e da glória de Deus. O legado de Paulo e sua mensagem ecoam pelo mundo até hoje. Oremos. Que possamos encontrar inspiração nas palavras e nos feitos de Paulo, o apóstolo, e que sua coragem e dedicação nos motivem a seguir nossos próprios caminhos com fé e determinação. Que possamos buscar a verdade, desafiar o status quo e espalhar amor e compaixão pelo mundo assim como ele fez. Que possamos aprender com sua jornada e aplicar suas lições em nossas próprias vidas, sempre buscando a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Que possamos ser instrumentos de paz e esperança onde quer que vamos. Que assim seja. Amém.